Bom, pessoal, tô voltando aqui para mostrar o projeto, como é que ele tá indo, né? Na nossa button box. Nós chegamos na parte de conectar os botões no Arduino e depois configurar eles lá no computador. Bom, antes de mais nada, eu já quero lembrar duas coisas. A primeira é que eu não manjo nada de eletrônica, nem de programação. Então, o que eu estou explicando aqui é o conhecimento de um leigo. E eu também, outra coisa, eu vou deixar na descrição 3 vídeos que me ajudaram a fazer esse projeto. Se você entende bastante de inglês, desculpa aí. Se você entende bastante de inglês, ou mesmo que não entenda, ative as legendas nos vídeos. Eu acho que vai ser importante vocês assistirem lá para entenderem melhor, caso vocês não entendam aqui comigo. Enfim, vamos lá. O que eu entendi? Para conectar os componentes no Arduino, existem algumas maneiras, mas a que nós vamos usar aqui, a que eu usei, é utilizando um esquema de uma matriz. Uma matriz é aquela parada que a gente aprendia na escola lá, que é um conjunto de vários elementos, né, dispostos aqui entre linhas e colunas, né? Você deve ter visto já isso na aula de matemática. E a matriz que nós usamos aqui, deixa eu voltar isso aqui, que é mais fácil. A matriz que nós usamos aqui foi uma matriz aqui de 4 linhas. Como vocês podem ver, tem 4 linhas e 3 colunas, certo? Eu estou usando 8 botões de chave alavanca e 4 desses autoencoders dispostos nessa matriz. E tenho esses 2 potenciômetros aqui também, que eles estão do lado de fora da matriz. Eu vou explicar para vocês como que tá o meu, mas vocês não precisam fazer exatamente igual, porque a intenção não é que vocês façam exatamente igual. Vocês podem botar mais botões ou menos. Então vamos lá. Primeiro começando pela parte das linhas. As linhas que estão nas cores aqui laranja, rosa, azul claro e esse roxo aqui, elas são conectadas nos pinos digitais, nessas entradas de pinos digitais. As colunas, que são o fio azul, o verde e esse cinza, eles estão conectados nas entradas analógicas, juntamente com esse terminal do meio aqui dos 2 potenciômetros. Cada potenciômetro, um terminal desse do meio dele vai ocupar uma entrada analógica inteira. Então você tem que tomar cuidado aí na quantidade de potenciômetros que você for usar. Inclusive eu já até me arrependi de ter usado potenciômetro, porque o objetivo que eu tinha era para botar nos freios, e eu fui descobrir um pouco tarde lá que no DCS a maioria dos botões para freio nos aviões é um botão normal, tipo um de apertar, não um botão analógico. Então nem servia para mim, mas eu já tinha prometido que ia usar o potenciômetro, então tá aí. Outra coisa, esse fio preto aqui ele parece que está com uma coluna, né? Mas não é, ele só está conectando aqui no GND junto com os potenciômetros. Você pode ver que eles vêm aqui, se unem e depois entram no GND. Outra coisa, vocês podem ver que tem essas pecinhas aqui em todos os componentes, na parte das colunas. Essas pecinhas são uns diodos. Por quê? Tá aqui. Esse diodo aqui. Ele é uma pecinha que só deixa a corrente passar de um lado para o outro. Se eu não me engano, é isso. Ela não deixa ela voltar. Eu não sei bem explicar. Como eu já disse, eu não manjo muito. Mas é assim. Por que eu coloquei esses diodos aí? Porque a placa Arduino, para ela reconhecer qual botão que eu ativei, ela vai fazer tipo um campo de uma batalha naval. Por exemplo, se eu ativar essa chave aqui, ela tá na segunda linha, na terceira coluna. E o Arduino ele vai ler dessa forma, segunda linha, terceira coluna. Mas se eu começar a ativar vários outros botões,
ao mesmo tempo, ele vai ficar meio maluco, não vai conseguir entender. Esse é um problema conhecido como ghost. E foi por isso que eu coloquei esses diodos aí, porque pelo que eu pesquisei, eles solucionam esse problema. E deu certo. No mais, é isso aí mesmo. Vocês podem comparar aí, dar uma olhada como é que está conectado. A parte dos potenciômetros também, que é só olhando mesmo você vai entender. E bolar como vocês querem fazer o de vocês. Com mais ou menos botões, outros tipos de botões também. Vocês só vão ter que se atentar aí para a quantidade de entradas que vocês vão ter no seu Arduino. Por exemplo, as entradas analógicas nós só temos 6. Então, no máximo que seria 6 colunas. Isso se eu tirasse os potenciômetros e colocasse colunas no lugar deles, né? As entradas digitais já são maiores. Ah, mais uma coisa. Vocês vão reparar aqui que em todos os router encoders está faltando 2 pinos aqui para serem conectados. Esses pinos aqui eu só não conectei para não ficar muito bagunçado, mas eles são mais fáceis de conectar e são dessa maneira aqui. Cada router encoder tem 2 sobrando. Você vai puxar um, conectar ele num desses pinos e o outro, vou pegar outra cor aqui, você vai puxar ele e conectar no pino exatamente do lado do que você conectou primeiro. Entendeu? Não adianta você puxar ele e conectar em outro pino separado. Por exemplo, aqui 7 e 5. Tem que ser no 6 e 7, por exemplo. Porque senão não vai funcionar. Então, no mais é só isso. É só você pegar e conectando aqui, juntando os pinos que são os pares. Você conecta um do lado do outro. Essa aqui vai ser a função de girar dos router encoders. Aí elas precisam estar aí dessa maneira. Tá? Então você também precisa pensar na quantidade de pinos que você vai ter quando você for usar os seus botões. Tá certo? Agora vamos para a parte lá de programar esses botões. Bom, pessoal, então vocês vão ter que baixar alguns arquivos que eu vou deixar na descrição aí o link deles, esses 4 arquivos aqui. E depois vocês vão instalar eles. Para instalar, basta você ir seguindo as instruções que tem no próprio site aqui de cada um. Essas instruções assim. E depois a gente vai alterar algumas coisas lá. Aqui eu já baixei eles, certo? O nosso programa. Vou deixar aqui mesmo. Concluir aqui. Tá abrindo. Desculpei o barulho do vizinho fazendo barulho. Bom, o meu já até abriu do jeito que eu já tinha feito, na verdade, né? Então não vai dar pra mostrar os passos todos, mas se vocês seguirem aqui as instruções, só vai dar tudo certo. Só vir nos sketches aí e tal, include library, essas coisas e clicar no, no que tá mandando lá. Enfim, agora vamos para as alterações que a gente tem que fazer aqui dentro do arquivo. A primeira coisa é colocar do jeitinho que vocês montaram a sua button box. Primeiro aqui a quantidade de router encoders, no caso eu coloquei 4. O número total de botões são 12. São 12. Vocês podem ver aqui que eu tenho os 8 botões Arduino, quer dizer, os dois botões a chave alavanca, e esses 4 aqui, eles têm a função de apertar também, de push button aqui. Então, conta como mais 4, ou seja, eu tenho 12, né?
O número de linhas são 4 linhas, o número de colunas são 3. Aí aqui você vai montar a matriz, como eu te falei, né? Quantidade de linhas e a quantidade de colunas certinha. Se você tiver uma quantidade diferente, é só você vir aqui alterar, né? Tipo, se eu tivesse 3 linhas e 4 colunas, não, 5 colunas, né? Você vem aqui, aí no caso você teria que só alterar os números, tal. Aqui seria o 9, aqui o 10, aqui o 11 e depois você alterava os de baixo também. Mas como eu não tenho, eu vou tirar elas aqui, tá? Aí a última linha você deixa sem a vírgula no final. Você começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. É só montar do jeitinho que você fez. A próxima parte é sobre os outer encoders aqui. Os dois primeiros números aqui de cada um deles, eu tenho 4, né? Eu vou ter 1, então. Esse aqui é onde eu conectei, os pinos onde eu conectei eles. Os outros dois aqui são os botões que ele vai ler quando eu girar ele. Tipo, eu girei para um lado, ele vai dar 22. Girei para o outro, ele vai dar 23. Ele vai ler como sendo o botão 23, no caso. Aí você não pode aqui, segundo o que está escrito, você não pode ultrapassar 31. O último número não pode ser maior que 31. Então, digamos que você tenha mais de mais botões do que eu aqui, no caso 6, digamos que eu tenha 6 rotary encoders. Basta que você ir voltando os números. Se você apaga esse aqui, não, vamos apagar aqui. Você bota 20, e aqui você bota 21, e aí depois você vai mudando. 22, 23, e aí no caso você vai acabar que diminuindo o valor deles e não dá o problema de ultrapassar os 31, tá certo? O próximo é descendo mais aqui nessa parte, botão Matrix parte 2. Aqui você vai escrever quais pinos você conectou as suas linhas e quais pinos você conectou as suas colunas. No caso aqui vamos para linhas, né? As nossas linhas são essas de cima. Eu conectei elas no pino 8 até o pino 11. Então eu vim aqui e escrevi 8, 9, 10, 11. As nossas colunas eu conectei no pino A1, A2 e A3. Então eu vim aqui e escrevi A1, A2 e A3. Tá certo? Os nossos potenciômetros, eu fiz igual o rapaz do vídeo fez também. Você vai alterar aqui o nome, que tá falso, o que você quiser, né? O eixo que você quiser usar. Você altera ele para true, digamos assim. Mas não vai ser esse que eu usei. Deixa falso aqui, porque o que eu usei foi o eixo Z aqui e o eixo RX. Aí você guarda esses dois nomes, né? O Z e o RX. E vem alterando aqui para baixo. Ele já vai alterar essa parte aqui sozinha, Z, RX. Se eu não me engano, já altera sozinho. Se você usar mais um potenciômetro, é só você copiar e tal. Ah, não, acho que ele não altera sozinho. É só você altera aqui e muda o nome. No caso, se eu estivesse usando o eixo só o eixo RY, por exemplo, eu altero aqui RY axis 0 e tal. Mas não estou usando só dois, então eu vou deixar assim aqui também. Aqui são os pinos do potenciômetro. Eu estou usando aqui o pino A4 e o A5. Então tá aqui A4 e A5. E aqui embaixo você vai alterar também. Você vai, onde tiver um nome diferente, você altera aqui para Z,
primeiro, aqui se altera também para Z-axis e aqui para Z-axis também. Aí no outro você altera o outro nome, RX-axis e aqui RX-axis. Se você quiser botar mais um, no mesmo esquema, você copia tudo e cola e vai alterando. Tipo aqui é Y, né, no caso, se você estiver usando o outro lá. E vai alterando tudo aqui, deixa eu ver, tinha mais algum aqui. Altera aqui também, RY e tal. Enfim. Bom, então é isso. A gente terminou de configurar. E a gente vai dar então aqui um verify. A gente vai checar se tá tudo certo. Então tudo certo, vai aparecer essa mensagem aqui embaixo. Se não der certo, vai aparecer umas coisas em vermelho dizendo onde que tá escrito errado. Por exemplo, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou botar tudo com letra minúscula aqui no caso. Todos esses aqui com letra minúscula. Eu vou dar um verify de novo. Aí agora ele deu erro, viu? Então onde tiver... E ele vai estar escrito aqui onde você escreveu errado. Mas aí é só você vir e corrigir onde deu erro. Dá um verify aqui de novo. Ele corrigiu, ele viu que tá tudo certo. E aí você pode fazer o upload. Para fazer o upload, você primeiro tem que dar uma olhadinha aqui se está tudo... o Arduino tá na porta certa aqui do negócio. Por exemplo, eu estou selecionando aqui o Arduino Leonardo e ele tá na porta, já apareceu aqui nessa COM 9. Então já tá certo. Aí agora é só você vir e clicar em upload. Eu não sei se eu alterei alguma coisa do que eu tinha feito. Acho que não, então eu vou dar upload aqui de novo. Ah, tá dando errado aqui nas portas, ó. Vamos dar aqui, upload. Bom, agora... Bom, pessoal, tô aqui para mostrar para vocês aqui através do celular como é que tá funcionando. Vocês podem reparar aí que tem a nossa botão box, tem uns buracos aqui que são de uns botões que estavam estragados. Por exemplo, eu perdi essa chavinha alavanca aqui. Quando eu aperto ela para um lado, ela faz eu voltar. Viu? Ela volta automática, não sei se dá pra ver. Ó, ela volta sozinha. E ela não devia fazer igual as outras, que vai e fica para um lado só. E os outros botões eram os botões velhos aqui, que eles também estavam dando problema. Enfim, aqui no jogo aqui. Estamos aqui nas configurações, vocês podem ver, eu já conectei tanto aqui o Arduino, quanto o meu joguinho, o meu joystick. E então tá aparecendo os dois, o Generic USB Joystick e o Arduino Leonardo. Então eu vou aqui no painel de armamento e tal, vou apertar para vocês alguns botões para mostrar que está funcionando. Vamos lá. Digamos que eu queira configurar uma das chaves alavancas para essa função aqui. Eu vou, aperto ela. Ah não, ela tá pro joystick, eu tenho que apertar aqui no Leonardo. Pronto. Eu vou aperto ela e ele reconhece lá em cima o botão que eu apertei. Se eu for apertando, ele vai mudando. Digamos que eu use esse aqui, claro que eu não vou usar esse botão aqui para isso, mas por um lado ele reconhece como 24, por outro lado ele reconhece como 23 e assim por diante. Esse aqui por um lado reconhece 25, esse aqui 26. Aquela parada lá que a gente mexeu lá dentro do Arduino, programação. Apertando para baixo ele dá o 21, ele tá dando um mudou lá porque tá dando um mau contato aqui dentro. Aí agora um outro problema que eu tô tendo, que ainda não sei resolver. Vocês vão ver aqui, ó, que no botão 1 e no botão 2, por exemplo, já aparece aqui
que tem um botão sendo usado. Porque eu configurei esses botões no meu joystick e eles têm o mesmo nome aqui, joystick BTN2, né? Então o jogo entende que é o mesmo botão, apesar de ser coisas diferentes, né? Tipo, um ser do Arduino e outro ser do joystick mesmo. Então ele reconhece como sendo o mesmo botão e dá esse problema. Então isso aqui eu ainda não sei resolver. Se alguém tiver alguma ideia aí, me ajude. Mas a parte de que está funcionando, né? O projeto deu certo. Mas a gente tem que solucionar ainda esse problema aí do conflito dos botões com o mesmo nome. Mas só para mostrar para vocês lá dentro do jogo como que é interessante tudo funcionando. Eu vou dar uma pausa aqui, configurar e mostrar para vocês. Bom pessoal, tô aqui para mostrar então como é que tá mais ou menos dentro do avião. Vou mostrar através daqueles botões ali que eu já configurei. Primeiro essas chavinhas aqui dos nossos pylons, onde ficam as armas. Vocês podem reparar que eu acabei colocando de cabeça para baixo. Mas é só girar depois. Ali nos knobs aqui embaixo. E nesse aqui também eu vou girar. Vocês podem reparar. Vou girar aqui pro outro lado. E agora nesse aqui de cima. Deixa eu só. Então é isso. É assim que tá ficando. Ficou esse problema aí do conflito dos botões do mesmo nome. E aí fica dando esse problema. Deixa eu escrever aqui um negócio. Acho que deu esse problema mesmo. Aí eu não sei como que eu vou resolver isso, já que eles têm o mesmo nome. E também ficou de cabeça para baixo aí, essa cagada. Mas é só inverter depois.